pecado entrou no mundo. Nós estudamos isso a semana passada. Quando o pecado entrou no mundo, nós vimos que o diabo, Satanás, ele usou a chave para abrir a porta. A porta foi a desobediência. Deus disse, não coma do fruto daquela árvore. Comeu, desobedeceu. E a chave foi a mentira. O diabo usou a chave na porta chamada desobediência e fez com que Eva e Adão desobedecessem a Deus. O pecado entrou no mundo. Automaticamente, o homem passou a ser punido com a morte, porque o próprio Deus disse, não coma. No dia que você comer, certamente morrerás. Gênesis capítulo 2, versículos 15, 16 e 17. O homem desobedeceu, foi a porta foi a desobediência, e a chave que abriu essa porta foi a mentira, porque o diabo colocou Deus na mentira, dizendo, Deus mentiu para você, certamente não morrerás. Então, se Deus disse vai morrer, e o diabo diz certamente não morrerás, está chamando Deus de mentiroso. Então nós temos a facilidade, isso é normal, perdão, não é normal, é natural. O ser humano acredita com mais facilidade numa mentira do que numa verdade. Deus disse, não coma que você vai morrer. Quantos anos a mulher levou acreditando, o homem levou acreditando, o homem digo, Adão e Eva, sabe Deus. A Bíblia não resiste a quantos anos. A primeira vez que o diabo disse, Deus mentiu, por isso ele é chamado pai da mentira. Porque o diabo inventou a mentira. O pecado entrou no mundo através de uma chave chamada mentira. O diabo disse, Deus mentiu, certamente não morrerás. O certo era Eva continuar acreditando em Deus. Mas o ser humano tem facilidade de acreditar na mentira com muito mais facilidade do que na verdade. E aí o pecado entrou no mundo. Quando o pecado entrou no mundo, o homem passou a morrer. Mas Deus não fez o homem para morrer. Deus fez o homem para viver eternamente. Está escrito. Deus tirou uma porção dele e soprou nas narinas de Adão. Tá? O que a ciência diz, não me interessa. Eu estou ensinando a teologia sistemática. E a teologia sistemática diz que nós viemos de Deus. Acabou. Tá? Entrar em discussão se veio do macaco, se veio de uma explosão, Big Bang. A Bíblia diz que nós viemos de Deus. Deus fez um homem, um boneco, soprou, tirou uma composição dele, ele é eterno, colocou nas narinas do homem, do boneco, e esse homem foi feito para viver eternamente. E Deus disse, no dia que você me desobedecer, certamente morrerás. O diabo aparece dizendo, Deus mentiu, não vai morrer. Isso nós falamos na aula de segunda-feira passada. Quando o homem pecou, Deus providenciou, Deus arquitetou a salvação do homem. Deus abriu um precedente para o homem ser salvo. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Deus prometeu que enviaria para religar o homem a Deus. Porque o diabo conseguiu cortar o cordão umbilical da amizade entre o homem e Deus, não entre Deus e o homem. Por isso a corda só parte do lado mais fraco. O diabo não tenta Deus, vai tentar a criatura. E o que é que o diabo fez? Cortou o cordão umbilical entre o homem e Deus. E Deus prometeu que iria enviar um homem, queria religar o homem a ele. Iria trazer a vida eterna de volta.
Gênesis capítulo 3, versículo 15. Esta aqui é a primeira profecia bíblica. Deus é o primeiro profeta. O que quer dizer profeta? Predizendo, dizendo antes que aconteça. Não confunda isso com adivinhação. Profecia, professar, proferir, pré-dizer, profetizar, dizer antes que aconteça. E Deus profetizou. Ele disse: então disse Deus à serpente, Gênesis capítulo 3, versículo 14. E o que é que Deus disse à serpente? Esta serpente aqui, doravante é chamada de a antiga serpente, que é o próprio diabo. Ele se transforma até como anjo de luz. Imagina como uma serpente. Então, acabou o comentário que cobra fala, boi falava, os animais falavam. O diabo apresenta-se até como anjo de luz. Imagina como uma serpente. Então o diabo transfigurou-se numa serpente e doravante é chamado de a antiga serpente. Gênesis 3, 14 e 15 diz assim: então o homem caiu. Uma vez caído, olha o que Deus disse. Então o Senhor Deus disse à serpente, ao diabo, transfigurado em serpente: por que fizeste isso? Maldita serás, mais que toda besta, e mais que todas ou todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Versículo 15. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta, olha a palavra profética, te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Ou seja, enviarei um que vai esmagar a tua cabeça. Aqui Deus está prometendo enviar o homem que vai religar o homem a Deus. E é óbvio que o diabo sabe que se Deus prometeu, ele é fiel para cumprir. Passa-se o tempo, o mundo é destruído, conhecemos a história do dilúvio, e Deus escolhe um dos 3 filhos de Noé, que foram os sobreviventes do dilúvio, Noé, sua esposa, seus 3 filhos, suas 3 esposas. E Deus escolhe um dos 3 filhos de Noé, que era Sam, Cã e Jafé. E Deus escolhe um dos filhos de Noé, para desse filho de Noé, ele, Deus, cumprir a promessa de enviar aquele que vai religar o homem a Deus. Ou seja, Deus projetou a salvação. E em Gênesis capítulo 12, nós encontramos um dos descendentes do filho de Noé. O que Deus escolheu foi o Sem, e Sem gera os semitas, e um semita,
quando eu digo semita, oriundo do filho de Noé, o Sem. E um semita, capítulo 12 do livro do Gênesis, cujo nome era Abrão, que lá na frente Deus transformou em Abraão. Deus confirma a palavra dele, que ele dissera para Satanás, ele confirma a palavra sobre Abraão. E diz: Abraão, é de você que vai vir aquele que vai religar o homem a mim. Gênesis capítulo 17, versículo 21. E Deus não somente disse: é de você, e disse: vai vir de Isaque. Gênesis 17, 21, nós encontramos Deus confirmando que aquele que vai religar o homem a Deus vai vir de Abraão e do filho de Abraão, que é Isaque. Isaque tem 2 filhos, Jacó e Esaú. E ainda no livro do Gênesis, capítulo 49, versículos 8, 9 e 10, Deus usa o neto de Abraão. Deus falou para Abraão: vai vir de você. Escolhi Sem, da casa de Noé. Escolhi você da casa de Sem. Estou escolhendo o seu filho Isaque. Gênesis capítulo 17, versículo 21. E o filho de Isaque, Isaque teve 2 filhos, Esaú e Jacó. E o filho de Isaque, Jacó, neto de Abraão, Deus toma ele em profecia. Gênesis capítulo 49, versículos 8, 9 e 10. E Deus toma Jacó em profecia e diz: vai vir de você, meu filho, o filho de número 4 de Jacó, cujo nome era Judá. Vai vir de você aquele que vai religar o homem a Deus. O Rei eterno, o Messias, vai vir de você, meu filho, diz o neto de Abraão. Ou seja, Deus nunca promete para não cumprir. E ele sempre vem na frente, dizendo: não cumpriu ainda, mas não me esqueci. E começa a renovar as promessas. Daí veio Judá. E é sabido que Judá, o 4º filho de Jacó, torna-se reino, chamado Reino Sul, Judá. E os profetas do Reino Sul de Judá começaram a profetizar. Exemplo, Isaías, ele profetizou dizendo: não cumpriu ainda, mas Deus não se esqueceu. Aquele que vai religar o homem a Deus vai nascer de uma virgem. Isaías capítulo 7, versículo 14. Depois, o próprio Deus usa o profeta Zacarias, dizendo que quando o Messias viesse, ele iria entrar em Jerusalém montado no jumentinho. Zacarias 9, 9. E todo mundo conhece a história. É celebrado hoje, domingo de Ramos, porque Jesus entrou em Jerusalém montado no jumentinho. Ainda em Zacarias capítulo 13, versículo 6, Zacarias profetizou que ele, quando viesse, seria marcado na sua mão as marcas do cravo na cruz. Zacarias 13, 6. E também o próprio salmista profetizou. O salmista profetizou dizendo que esta profecia iria se cumprir quando o Messias viesse. O salmista Davi profetizou no Salmo 22, versículo 1. Quando o Messias vier, ele vai gritar em aramaico: Eli,
Eli, lama sabachthani. E é sabido que Jesus gritou, Deus meu, por que me desamparastes? Eli, Eli, lama sabachthani. Ou seja, profecia que o Messias viria. Ou seja, Deus não cumpriu de imediato, mas dizia, aquilo que eu prometi está valendo, o Messias vai vir. Ainda o salmista, no Salmo 69, ele profetizou que quando o Messias viesse, iria pedir água, iriam lhe dar vinagre. Salmo 69, versículo de número 21. Salmo 69, 21. O próprio salmista Davi dissera, quando o Messias vier, aquele que vai religar o homem a Deus, todos nós saberemos, porque as profecias se cumprirá. E Daniel disse que ele vai dizer, eu sou filho do homem. Aí fica entendido porque Jesus dizia tanto, o filho do homem, porque Daniel, capítulo 7, versículo 13 e 14, disse que quando o Messias viesse, ele diria, eu sou filho do homem. E nenhum profeta jamais disse isso. Era uma expressão guardada para o Messias. Resumindo, o Messias veio 4.000, senhores, 4.004 anos depois, 4.004 anos após Deus prometer, lá no Jardim do Éden, eu enviarei um que vai religar o homem a mim. Porque eu, Deus, não fiz o homem para morrer, eu fiz o homem para viver eternamente. Agora, onde? É com eles. Não preparei o inferno para os homens, eu preparei o inferno para Satanás e seus anjos. Preparei o homem para viver eternamente. Mas já que pecaram, ele providenciou, ele arquitetou, ele, digo Deus, a salvação. E 4.004 anos depois que ele profetizou, ele, digo Deus, ele cumpriu a palavra profética. Ele envia um anjo, está lá no livro, no terceiro livro do Novo Testamento. Primeiro Mateus, segundo Marcos, terceiro Lucas. No Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 1, versículo 31. Deus enviara um anjo, e o anjo profetizou para uma virgem, dizendo, você vai ficar grávida, você vai dar à luz a um filho, e você vai colocar o nome desta criança, Jesus, porque ele salvará. Ele é o Salvador do mundo. Aleluia. Lucas capítulo 1. Eu vou ler para os senhores, versículo 31. Lucas 1, 31. Versículo 30. Disse-lhe então o anjo, Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás, e dará à luz um filho, e por-lhe-ás o nome Jesus. O anjo continua dizendo, este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. A profecia do neto de Abraão, Gênesis 49, versículos 8, 9 e 10. Ele será descendente de Davi, ele terá o trono, vai reinar eternamente, profecia de Jacó. O Messias vai vir
da tribo de Judá, Deus resolveu cumprir a profecia. O Messias veio, todos nós conhecemos a história. Ele ficou 33 anos aqui na terra, 33 anos buscando montar um colégio apostólico, porque ele iria embora, e 33 anos depois, ele monta um colégio apostólico. Desculpa, gente. Ele monta um colégio apostólico. E ele diz para o seu colégio apostólico, para o Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Bartolomeu, enfim, ele diz, eu estou indo embora. Eu estou dando a tarefa para vocês. Eu vim para religar o homem a Deus. Agora, vocês saiam por aí propagando que a porta da graça já foi aberta. Ok? Vocês propaguem tudo que eu ensinei para vocês. Onde é que está escrito isso? Mateus, último capítulo do Evangelho segundo escreveu São Mateus, que é o capítulo 28, versículo 19 e 20. Mateus 28, Jesus morreu, ressuscitou. Quando ele ressuscita, ele aparece aos seus discípulos e dá as duas últimas instruções. E após a instrução, ele volta para os céus. Mateus 28, versículos 19 e 20. Jesus morreu e ressuscitou, ok? E ele aparece aos seus discípulos. Portanto, isso é Jesus dizendo para os discípulos, ide, ensinai todas as nações, plural. Então o evangelho não é uma coisa peculiar, salvação não é uma coisa peculiar para Israel. Dizer isso é falta de conhecimento. Deus escolheu Israel. Para quê? Para cumprir a primeira profecia bíblica. Vou voltar a repetir. Deus escolheu Israel. Ele montou uma nação, ele, digo Deus, de um casal de velhos que não tinha mais possibilidade de ter filhos. A Bíblia diz que Abraão não tinha mais apetite sexual, ou seja, ele estava impotente sexualmente falando, e é sabido que quando a velhice chega, o homem não tem mais potência sexual, e a mulher também, ou seja, a mulher para de gerar filhos. Isso é biologia, biovida, logia, estudo ou tratado, biologia, não é nem Bíblia. A biologia deixa claro que a mulher chega um período que ela não gera mais filhos, ela fica infértil, ou seja, ela para de menstruar. E o que é menstruação? O colo do útero está ovulando, está pronto para ser mãe. Quando ela não engravida, tem que botar para fora. E bota em forma de hemorragia natural, todo mês. A natureza prepara a fêmea para ser mãe. Mas chega um período que ela não menstrua mais. Se ela não menstrua mais, quer dizer, ela não gera mais filhos. Isso é biologia. E o homem chega um período que ele perde o apetite sexual. Numa linguagem bem popular, o tesão. Não tem mais ereção. E a Bíblia diz que Abraão não tinha mais ereção. A Bíblia diz que Sarai não tinha mais os costumes das mulheres. Ou seja, Deus pegou um casal que não gerava mais filhos, e aí milagrosamente nasceu Isaac, e de Isaac veio Jacó, e de Jacó veio o quarto filho de Jacó. Ele teve 12, mas Deus pega o quarto filho de Jacó, que é o Judá, e de Judá veio Davi, e de Davi veio Jesus. É o que nós acabamos de ler em Lucas capítulo 1, versículos 29 a 33, tá? Deus cumpriu a palavra profética, tá bom? Deus cumpriu a palavra profética. Ou seja, aquele que religa o homem a Deus veio. Então Deus formou Israel para gerar salvação para o mundo. Adão não era brasileiro, Adão não era judeu, Adão não era árabe, Adão não era africano, não existia.
Quem fez o mundo foi Deus. Todos nós, branco, preto, sábio, leigo, todos nós somos oriundos de Adão. Indiferente do que diz ciência, o cão, a coa, veio do macaco, veio do Satanás. A Bíblia diz que nós viemos de Adão e Eva. E Deus pega um casal de velhos para cumprir a primeira profecia bíblica, religar o homem a Deus. E ele forma uma nação, que é Israel. Ok? Ok. E para que Deus formou essa nação? Para trazer o Salvador dessa nação. Vamos lá. Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. Aquele que veio religar o homem a Deus morreu, ao terceiro dia ressuscitou, tá? Ele ressuscitou, antes de voltar para os céus, porque de lá que ele veio, ele é eterno. Você pode buscar isso nas outras aulas aí, muito especialmente na aula de Cristologia, que é a terceira aula. Antes de voltar para os céus, aquele que veio para religar o homem a Deus, ele reúne o seu colégio apostólico, ressuscitou, e ele chama Pedro, Tiago, João, André, lá na Galileia, e ele diz, olha o que ele disse, antes de ir embora, Mateus 28, 19 e 20. Portanto, isso é Jesus que ressuscitou, falando para os discípulos. Ide, ensinai todas as nações. Então para de achar que salvação é para judeu. Salvação é para todas as nações, oriunda de Adão e Eva. Ponto. Israel é salvo, isso é outra história, lá na frente a gente entra nesse mérito. E pode perguntar aí, que dentro do possível a gente responde. Querido irmão, beijo no coração. Beijo, querido irmão. Vamos lá. Jesus ressuscitou. Ele apresenta-se aos seus discípulos antes de ir embora e dá as últimas aulas. Olha a ordem de Jesus imperativa. Portanto, ide, ensinai todas as nações. Todas as nações. Salvação é para todas as nações. Branco, preto, sábio, leigo, pobre, rico, todas as nações. Batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Ô gente, isso aqui é muito sério. Ou seja, ide, fazei discípulos. Mas não é para ensinar o que vocês querem. É para ensinar todas as coisas que eu, Jesus, vos tenho mandado. Não pregue o que vocês querem. Vocês não estão comigo, ele falando com Pedro, Tiago, João, André, Felipe, há 3 anos? Sim. Tudo que eu ensinei para vocês é para ensinar as nações o que eu ensinei para vocês. Não pregue o que vocês acham que deve pregar. É para ensinar o que o Cristo ensinou para vocês. Está aqui, ó, versículo 20. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eu, Jesus, estou dizendo que não é para falar o que vocês querem. É para falar o que eu vos tenho mandado, diz o Senhor nas Escrituras Sagradas. E como vou saber o que é que Jesus mandou? Os 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Dá uma olhada. Mateus é só 28 capítulos. Marcos, só 16 capítulos. É coisa pequena. Quer saber o que Jesus ensinou para eles? É só você ler os evangelhos.
E entrando nas cartas, que o Novo Testamento são 27 livros. Entrando nas cartas, você vai ver os apóstolos seguindo na risca o que Jesus ensinou nos evangelhos. Ele disse, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém. Tendo dito isso, Jesus foi embora para os céus. Então o evangelho, guarda isso, não é uma coisa peculiar dos judeus. Deus formou uma nação para dessa nação vir o Salvador do mundo. Formou a nação quando não havia possibilidade de um casal de velhos, de um velho de 100 anos e de uma velhinha de 90 anos, que não tinha mais possibilidade nenhuma de gerar filhos. Abraão não tinha mais potência sexual. E Sarai, segundo a Bíblia, não tinha mais os costumes das mulheres. Não entrava mais em fluxo e refluxo menstrual. Deste casal, a velhinha de 90 anos, Sarai, agora Sara, veio um menino chamado Isaac. E Deus confirmou, vai ser de Isaac que vai vir aquele que vai religar o homem a Deus. E o filho de Isaac, Deus tomou em profecia, dizendo, meu filho de número 4, Judá, é de você que vai vir o rei eterno. O cetro nunca sairá de ti, ó Judá, diz o neto de Abraão, Jacó. Ou seja, aquele que vai religar o homem a Deus será rei eterno, disse Jacó. E se cumpriu, literalmente. Jesus veio, morreu, ressuscitou, religou o homem a Deus, subiu para os céus e deixou os apóstolos aqui para repassar para nós outros o que eles aprenderam. Os apóstolos saíram pregando, mas tome susto. Os apóstolos saíram pregando, mas só pregavam para os judeus. Eles saíram por várias nações, mas mesmo indo em várias nações, eles achavam que era uma coisa peculiar dos judeus. Eles, os apóstolos, sendo judeus, ainda que eles ouviram de Jesus ir por todo mundo, por todas as nações, eles foram por todas as nações, mas iam só nas sinagogas pregar para os judeus, achando que os gentios, nós gentios, ou seja, aquele que não tem DNA abraâmico, não é digno de salvação. Mas não foi mal intencionados, não. É que eles aprenderam assim. É sério isso? Sério. Muito sério. Eles só pregavam para os judeus. Quer ver? Se não me falha a memória. Deixa eu ver aqui. Atos dos Apóstolos. Aqui. Quinto livro do Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 19. Houve uma grande perseguição na igreja em Jerusalém, que a igreja em Jerusalém ficou 4 anos ali, evangelizando, né? E aí eles tiveram que sair em perseguição, perseguidos, porque houve uma grande perseguição à igreja em Jerusalém. É lógico que já foi o próprio Deus mandando eles saírem para pregar o evangelho, como Jesus disse em Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20, para pregar por todo mundo. Mas mesmo saindo para pregar por todo mundo, os apóstolos só pregavam para judeus, achando que o evangelho era uma coisa peculiar dos judeus, e não para todo mundo. Mas Jesus não disse que era para ir sair por todo mundo? Sim, mas eles achavam que é para pregar nas sinagogas espalhadas por todo mundo. Que nessa época havia muitas sinagogas em vários lugares do mundo.
Dá uma olhada. Atos dos Apóstolos 11, versículo 19. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, ou seja, Estevão morreu, e uma vez Estevão morrendo, quem não conhece a história, né? Lá na frente eu explico, um dos discípulos morreram, um dos diáconos, cujo nome era Estevão, em Jerusalém, e após a morte de Estevão, começou a haver a perseguição contra a igreja do Senhor que estava em Jerusalém e que não saía de Jerusalém. Eram desobedientes? Não, porque Jesus disse, ficai em Jerusalém, depois saiam pela Judéia, depois vá para Samaria, e depois vá até os confins da terra. Chegou a hora de ir para os confins da terra, e eles não entenderam. Faz 4 anos que Jesus foi embora. E quando eles saíram a pregar, não pregaram para todas as nações. Pregaram em várias nações, mas só para judeu. Porque eles achavam que o evangelho, a salvação era só para os judeus. Incrível. Quer ver? Atos 11, 19. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Aí Deus teve que levantar o apóstolo Paulo para sair pregando para os gentios. Porque eles achavam que era uma coisa peculiar dos judeus. E não era. A salvação é para todo o mundo. Indiferente do país em que você vive, país em que você habita. Antes, porém, guarda isso, não tem outro meio de salvação. Vou repetir. Não existe outro meio de salvação, a não ser através de Jesus Cristo. Vamos lá? Vamos lá? Próximo do Apocalipse. Primeira epístola do apóstolo São João, capítulo 2, versículo 1. Primeira epístola do apóstolo São João, capítulo 2, versículo 1. João escreve dizendo, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis, não cometa pecado. E se alguém pecar, se alguém cometer pecado, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Jesus Cristo, o justo. Não existe outro meio a não ser através de Jesus. Salvação só através de Jesus Cristo. Ah, através de fulano, beltrano, ciclano. Eu não vou entrar no mérito da questão. Não vou entrar no mérito da questão. Salvação só através de Jesus Cristo. Não existe outro meio. A salvação foi planejada por Deus. Gênesis capítulo 3, versículo 15. A salvação foi efetuada por Jesus. Mateus capítulo 26, versículo 26, 27 e 28. A salvação é aplicada pelo Divino Espírito Santo. João capítulo 14, versículo 14, versículo 26. Repetindo, a salvação é aplicada pelo Divino Espírito Santo.
João capítulo 14, versículo 26. Jesus Cristo é o Salvador do mundo.